E aí galera, como é que tá? Tudo bem? Essa semana eu andei fazendo alguns posts sobre um tema que ele parece ser um pouco utópico, mas na verdade é um tema que muita gente tem dúvida. Eu observo que a gente às vezes confunde muito a respeito desse tema, que é o sucesso. Eu digo que a galera confunde porque a gente costuma geralmente misturar resultado com sucesso. E uma coisa muitas vezes não depende da outra. Eu vou dar um exemplo para vocês e aí vocês vão entender melhor. Um camarada, um atleta, ele resolve participar de um evento, de um campeonato. E aí, para esse evento, ele se prepara da maneira correta. Ele vai no nutricionista e faz a dieta perfeita. Ele pega um preparador físico, começa a sua preparação física e aí ele consegue alcançar o máximo de rendimento do corpo dele. E ele continua treinando, fazendo o trabalho específico para a modalidade que ele vai participar. Chega no dia do evento, ele tá bem de mente, porque ele sabe que ele deu o melhor dele, o corpo dele fez o melhor, ele tá bem com o corpo, não tá com lesão, tá perfeito, e ele vai lutar. Ou participar do evento, eu falo lutar porque eu luto, né? Então, por isso. E aí ele vai lutar. E chega no dia da luta, no momento da luta, ele luta bem e vai lutando até o final. Só que no momento da decisão do árbitro, ele perde. Perde por uma vantagem. Diferença pouca, pouca coisa. Poderia ter sido para ele, mas foi para outro. E aí que me vem a grande pergunta. O que ele teve foi um resultado ruim ou foi um insucesso? Essa resposta às vezes pode mudar a vida de um atleta ou de uma pessoa. Quantas vezes nós vimos detentores de cinturão ou campeões serem derrotados, perderem o cinturão e nunca mais conseguirem retomar o posto deles de volta? E por que isso, cara? Por que o cara que durante 10 anos foi campeão perdeu uma luta e nunca mais conseguiu repetir aquele desempenho? Porque às vezes nós não entendemos que os resultados eles não querem dizer, eles não estão diretamente ligados ao sucesso do processo. E aí a gente começa a conjecturar e a botar na nossa mente que aquilo foi um fracasso e não um mau resultado, um resultado negativo. E junto com essa palavra fracasso vem uma gama, vem uma carga de sentimentos ruins, cara. E isso, a pessoa internaliza isso e ela nunca mais consegue retomar o caminho dela enquanto ela não se libertar desse sentimento enquanto ela não entender que o processo em si ele indica o caminho, o processo em si ele diz o sucesso, se ele foi bem sucedido ou não. O resultado ele depende de outras questões, de outros pontos. Eu vou dar um outro exemplo para vocês agora. Um vendedor de picolé estava desempregado, um homem estava desempregado e resolveu vender picolé na praia para sustentar a família dele, certo? Certo. Foi para a praia, ele é um cara trabalhador e ele resolveu sustentar de maneira digna a família dele, trabalhando muito, se dedicando muito, se entregando muito, ralando pra caramba, mas ele resolveu sustentar a família dele dessa forma. E aí que todo final do mês ele consegue ir lá pagar as continhas dele, pagar o aluguel dele, pagar a água, pagar a luz, fazer as comprinhas de casa dele e sustentar a família dele. Outra pergunta que eu faço para vocês: esse cara é bem sucedido ou não? Algumas pessoas olhariam para ele na praia pensando o seguinte: porra, coitado desse cara. Esse cara, porra, olha a situação do cara. O cara tá aí vendendo picolé. Mas o cara é um bom empreendedor e é um empreendedor de sucesso. Vocês conseguem entender isso? Porque ele consegue sustentar a família dele naquilo que ele se propôs a fazer. Então o atleta, por exemplo, o cara se propôs a fazer uma preparação física perfeita. Pô, e ele fez, ele foi lá e cumpriu o protocolo certinho, não furou nenhum dia. Pô, ele teve sucesso, cara. O resultado final não quer dizer necessariamente que ele não teve sucesso, que ele teve insucesso. E outra coisa, a gente precisa entender que existem níveis de sucesso. Como assim níveis de sucesso? Porque o cara que está na praia vendendo picolé, ele pode almejar um dia ser um palestrante e falar sobre economia, pode. Porque o cara viveu aquilo, ele teve aquela experiência e ele conseguiu vencer, ser um cara de sucesso
aquilo que ele se propôs a fazer. Então ele pode almejar, e aí trabalhando, estudando, correndo atrás, e um dia se tornar um palestrante, por exemplo, e falar sobre economia. Pode sim. E aí ele vai ter um outro sucesso. E esse sucesso que ele teve pode ser que traga benefícios materiais para ele também, alguma coisa a mais. Ele pode mudar de casa, ele pode pagar, de repente vai poder pagar uma escola melhor para os filhos. Enfim. Então é isso que a gente precisa entender, galera. Que o sucesso e resultados são coisas diferentes. Hoje você pode não ter tido um bom resultado, mas isso não quer dizer que o seu processo não tenha sido de sucesso. Beleza? Então vamos virar o ano, vamos para 2020 e vamos com essa mentalidade nova. 2020 pode ser um ano de muito mais sucesso para todo mundo. E outra coisa, galera, não existe fracasso. Não existe fracasso. Existem resultados bons e resultados ruins. O fracasso é uma coisa que você coloca para dentro de você e que trava a sua vida. Então, vamos acabar com esse papo de fracasso e vamos passar a entender que resultados são resultados, sucesso é sucesso e que você tem tudo para vencer. Vamos pensar junto? Tamo junto, galera. Ossa!